Shalom, shalom, que o Eterno te abençoe e te guarde. Vamos gravar o nosso terceiro e último vídeo sobre estar na brecha. Esse é o nosso tema, estar na brecha. Já falamos sobre estar na brecha, né? O que é estar na brecha. Depois falamos sobre o que é não estar na brecha. Hoje nós vamos falar na prática o que é estar na brecha, para você saber exatamente na prática o que é estar na brecha. Pois bem, para que a gente entenda o que é estar na brecha na prática, nós vamos discorrer de forma bem rápida e objetiva, até mesmo porque eu tenho em mente que a maioria das pessoas que vão assistir esse vídeo já tem uma noção de Bíblia. Então não precisa da gente ficar citando os textos exatamente, onde que eles estão, dando o endereço exato, você já tem essa noção. Mas por via das dúvidas a gente vai dar alguma dica, ok? Então, para estar na brecha, na prática, eu vou dar alguns exemplos para que você entenda. Primeiro exemplo, José. Você pode ler Gênesis capítulo 37 em diante, toda a história de José, e você vai achar o que nós vamos citar aqui nesse vídeo. Bom, a primeira coisa que a gente entende como estar na brecha, literalmente, na prática, na vida de José, nós podemos citar, por exemplo, a traição dos irmãos. Muitos vão achar que a traição dos irmãos foi algo estranho, foi algo aleatório, foi algo ruim, mas era o que o Eterno queria que acontecesse. Era o que o Eterno planejava, era assim que ele desejava. E nós vamos discorrer na vida de José, ao ler Gênesis 37, nós vamos ver, por exemplo, que ele foi traído pelos irmãos, que ele foi colocado numa cova, num poço. Então, estar na cova, estar no poço é uma situação que pode ser uma brecha, que Deus quer que você esteja naquele local. Ele foi vendido pelos irmãos para uma caravana ismaelita. Isso pode ser também a brecha. É claro que você não precisa, como José, passar por todas elas, não é? Mas você pode passar por algumas delas. Então, ele foi vendido, ele foi colocado na casa de Potifar como empregado, como escravo. Depois ele foi acusado de assédio sexual e foi preso durante 2 anos. Então, estar preso pode ser estar na brecha, tá? Então, toda uma situação. E que ele mesmo depois, ele vai testificar que era isso que Deus planejava, que foi o plano perfeito de Deus. Mas as situações em si foram situações terríveis, foram situações dificílimas de passar. E era exatamente ali que Deus gostaria que ele estivesse. Por exemplo, para que ele pudesse chegar aonde ele chegou, ele teria que ter passado pela prisão. Na prisão, 2 pessoas teriam sonhos. Nesses sonhos, ele decifrou todos os 2 sonhos. E estes sonhos aconteceram da forma que ele decifrou. Então, se ele não tivesse na prisão, se ele não fosse acusado injustamente e estivesse ali naquele local, ele não saberia desses sonhos. Ele não decifraria estes sonhos. E ele não chegaria aonde o Eterno planejou que ele chegasse. Então, estar na brecha nunca ou quase nunca vai ser o que você imagina, vai ser o que você pensa, vai ser o que você quer, vai ser o que você deseja. Às vezes vai ser uma situação que você não gostaria de passar por ela. Às vezes vai ser uma situação que você acha totalmente desagradável, totalmente repugnante, totalmente indesejável. Mas o que nós temos que entender é que estar na brecha é estar aonde o Eterno gostaria que eu estivesse. E o Eterno gostaria, ou o Eterno quis que José passasse pela traição dos irmãos, passasse pelo poço, passasse pela venda, passasse pela escravatura no deserto, passasse pela prisão, pelo assédio sexual, pela acusação de assédio sexual, logo a seguir pela prisão indevida, passasse por essas situações. Por quê? Porque tinha um local onde ele tinha que chegar. Tinha um plano perfeito a se cumprir. E é nisso que eu quero que você se atente. Se o Eterno tem um plano a cumprir na sua vida, então ele vai ter etapas a se desenrolar pelo caminho. E pode não ser o que você está esperando, pode não ser o que você está desejando. Mas nós temos que entender que estar na brecha é estar aonde o Eterno gostaria que eu estivesse. E como eu havia dito, o próprio José vai testificar em Gênesis 45, versículo 5, ele diz assim, olha, para isso
O Eterno me conduziu à frente de vocês até aqui. Para isso, para quê? Para chegar aonde ele chegou, para chegar à posição de autoridade que ele chegou. Mas ele não chegou à posição de autoridade pegando um avião em um local e chegando e pousando no Egito. Não, ele não caiu lá de paraquedas. Teve toda uma trajetória para que ele estivesse na brecha. Então, queridos, a vida de José é recheada de exemplos. E cabe a nós aplicar sobre as nossas vidas. Repito, de repente você não vai passar por todas elas, mas pode passar por alguma delas. E pode até passar por coisas a mais. Nós não sabemos o que Deus tem na sua vida. Mas o que nós sabemos é que Deus quer estar na brecha. Quer que você esteja na brecha. Então, se ele quer que você esteja na brecha, ele vai trabalhar para colocar você na brecha. Porque, repito, disse nos vídeos anteriores, nós não nos colocamos na brecha. Por que nós não nos colocamos? Quem vai para a prisão em sã consciência? Quem vai para o fundo do poço em sã consciência? Nós não vamos fazer essas coisas em sã consciência. O Eterno vai nos levar a essa situação. O Eterno vai nos conduzir a essa situação. Então nós precisamos pedir que o Eterno nos coloque na brecha. E quando isso acontecer, nós temos que ir como ovelha muda para o matadouro. Nós temos que ir sabendo que ele está conosco. Então esse é o nosso primeiro exemplo, a vida de José. Nós podemos falar também da vida de Daniel. É só ler o livro de Daniel. O livro de Daniel vai mostrar para nós que Daniel tinha uma vida irretocável. Ele tinha uma vida exemplar, ele tinha uma vida sadia, saudável, santa. Mas num dado momento, ele vai parar numa cova de leões. E detalhe, ele foi acusado injustamente. Armaram para ele, fizeram uma armadilha para ele e ele termina na cova dos leões. Detalhe, para quem já leu a história sabe que ele saiu de lá ileso. Mas era um local que o Eterno gostaria que ele tivesse naquele momento, dentro da cova dos leões, para que ele pudesse testificar da glória de Deus, do poder de Deus. Temos também no mesmo livro Sadraque, Mesaque e Abednego. Por uma armadilha, terminaram, ou pelo menos passaram, por uma fornalha de fogo. E saíram ilesos e ainda tiveram a presença de um quarto homem. Junto com eles naquela. Foram jogados três homens, mas quem olhava de fora via 4 homens. Era para que o Eterno fosse glorificado. Passaram pela fornalha de fogo. Passar pela fornalha de fogo vai trazer a glória de Deus para a terra. Mas muitos de nós não queremos passar pela fornalha. Não queremos passar pela cova dos leões. Nós não queremos essas coisas. E Yeshua, no capítulo 4 do livro de Lucas, ele vai para o deserto e fica 40 dias. Sem beber e sem comer. Então, ou pelo menos sem comer, a Bíblia vai dizer que ele fica sem comer. Ele teve fome depois desses dias. Mas o que importa para nós é que ele ficou 40 dias. Era o local que o Eterno gostaria que ele tivesse, no deserto. Depois, no final do seu ministério, ele vai para o Calvário. O Eterno quis que ele passasse pelo deserto, pelo Calvário. E ele passou pelo Calvário. Se você não entende o que é o Calvário, ele ficou 6 horas pendurado numa cruz. Você consegue imaginar o que é 6 horas perdendo sangue depois de ter sofrido atrocidades, depois de ter sofrido na mão dos seus algozes, depois de ter sofrido todo tipo de tortura? Ele ficou 6 horas pendurado numa cruz exposto ao sol. O sangue estava se escorrendo, ele estava fraco. Havia feridas em todo o seu corpo. Colocaram uma coroa de espinho na sua cabeça. Furaram seus pés e suas mãos. O seu corpo estava em chagas. E ele ficou ali 6 horas pendurado. Era ali que o Eterno, o Pai, queria que ele estivesse. E nós não temos como contestar isso. É assim que Deus quis que fosse. É assim que o Todo-Poderoso quis que fosse. O apóstolo Paulo, Shaul Shaleia, ele passou pela prisão, ele passou por naufrágio, ele apanhou, ele foi preso, ele passou por várias situações que hoje a gente entende que ele estava na brecha. Que aquilo ali era o local que o Eterno gostaria que ele estivesse. E ali ele estava. O apóstolo João foi preso na ilha de Patmos sem nenhum motivo. Não lesou ninguém, não afetou ninguém, não fez mal para ninguém, mas foi preso na ilha de Patmos. Simplesmente porque ele precisava estar na brecha. Simplesmente porque era ali que o Eterno gostaria que ele estivesse.
Então, eu gostaria que você entendesse isso. Estar na brecha é estar onde o Senhor quer que você esteja. É estar do jeito que Ele quer que você esteja. Agora, em regra geral, não vai ser o que você gostaria. Não vai ser o que você imaginava. Não vai ser o que você esperava. Josué Erion é um homem da nossa época que me influencia muito. Quem não conhece, assista os seus vídeos. Ele teve as suas pernas quebradas com os soldados pisoteando, pulando em cima das pernas dele. Era ali que Deus gostaria que ele estivesse. Então estar na brecha é estar onde Deus quer que você esteja. Esse é o ponto central da nossa mensagem. E eu quero concluir de duas formas. A primeira delas, eu quero mostrar para você a importância de você estar onde Deus gostaria que você estivesse. Você imagina se Yeshua não estivesse no Calvário, onde o Eterno gostaria que ele estivesse, ou planejou para que ele estivesse? Não haveria a nossa salvação. A nossa salvação, a minha salvação, a sua salvação, ela se deu porque ele morreu em meu lugar, porque ele morreu em seu lugar, porque ele morreu em nosso lugar. Então você imagina se ele não orasse como orou. Ele orou: Pai, se possível passa de mim esse cálice, mas contudo seja feita a tua vontade. Mas e se ele falasse: Pai, eu não quero passar pelo Calvário, seja feita a minha vontade? O que seria de nós? O que seria de nós? Então estar na brecha vai trazer salvação, vai trazer cura, vai trazer restauração, vai trazer modificação, transformação, restauração. Estar na brecha é a transformação do ser humano na vida de alguém. Estar na brecha é a manifestação da glória de Deus. Estar na brecha é trazer o Todo-Poderoso para o meio de nós. Você imagina se o apóstolo João não fosse preso na ilha de Patmos. Na ilha de Patmos, não sei se você sabe, foi onde aconteceu as visões do Apocalipse. Foi ali que João teve as visões. Foi ali que João recebeu as revelações. Foi ali que João ouviu do próprio Yeshua as coisas que ouviu. Foi ali que ele escreveu o livro. Você imagina se ele então não é preso? Queridos, o que eu quero mostrar para você é que você e eu podemos deixar de escrever algo através da nossa história por não estar na brecha. Nós podemos deixar de ser protagonistas simplesmente por não estar na brecha. Eu vou mostrar isso para você na Bíblia. Em Marcos capítulo 14, versículo 9, uma mulher quebra um perfume e perfuma todo o ambiente, perfuma Yeshua. E as pessoas que estavam ali, elas não gostaram do que aconteceu. Mas Yeshua dá uma palavra: olha, onde o evangelho chegar, a história dessa mulher vai chegar. Por quê? Porque ela foi protagonista do evangelho, ou no evangelho. Então nós temos que ser protagonistas, nós temos que ocasionar o evangelho, nós temos que dar a ocasião ao evangelho, nós temos que levar o evangelho. Quantos homens, quantas mulheres levaram o evangelho com a sua própria vida e o seu nome ficou escrito junto com a história do evangelho? Quantos homens estão acontecendo isso nos dias de hoje? Mas também, em contrapartida, quantos passaram desapercebidos? Ou quantos tiveram seu nome escritos na história como inimigos do Evangelho? Como você quer escrever a sua história junto com a do Evangelho? Como amigo de Deus ou como inimigo de Deus? É você que escolhe. O que importa é que se eu estiver na brecha, a minha história, ela vai se fundir à história do Evangelho. As pessoas vão ouvir a minha história e a história do Evangelho ao mesmo tempo, porque não terá como separar. É como você falar, por exemplo, de Guilherme Carey e não souber nada da vida dele e nem da história dele no Evangelho. Não tem como. As duas se fundem. As duas se fundem. É impossível falar de uma história só. É impossível um biógrafo escrever a história desse homem pautando somente nas atitudes pessoais da vida dele. Por quê? Porque o evangelho estava impregnado nele de tal forma que tornou-se uma história só. É como falar de John Bunyan. Como falar de John Bunyan e não falar o que o Eterno fez na vida dele? É impossível. Por quê? Porque a gente pode concluir que se não fosse o Evangelho na vida desses homens, nós não saberíamos da existência deles.
Nós não saberíamos da existência deles, teriam passado desapercebidos. Assim nós podemos falar de Martin Luther King. Quem seria Martin Luther King se não fosse o que o Evangelho provocou na vida dele, o que o Evangelho fez na vida dele? O que seria? Quem seria? Que nome teria? Que relevância teria para nós? Nenhuma. Da mesma forma, podemos falar de Charles Spurgeon, podemos falar de Billy Graham, homens que o Evangelho exaltou o nome desses homens. Por quê? Porque esses homens exaltaram o Evangelho na sua vida. Exaltaram. E Deus fez essa promessa, o Eterno fez essa promessa para Abraão. Abraão, o seu nome será grande. Por quê? Porque ele resolveu obedecer e fazer e estar na brecha como o Eterno gostaria que ele estivesse. Quem seria Abraão? Quem seria Abraão se não tivesse feito o que fez? Se não tivesse obedecido da forma que obedeceu? Quem seria Moisés? Quem seria Shaul Shalia, o apóstolo Paulo? Quem seriam esses homens se o Evangelho não impregnasse neles de tal forma que fundisse a história deles à história do Evangelho? A nossa história, nós não podemos ter duas histórias. Eu tenho uma história com o Evangelho e eu tenho uma história pessoal. Não, é uma história só, que se funde, que se junta, que se mistura. Simples assim. No Brasil nós temos Márcio Valadão, um homem que já há mais de 50 anos influencia pessoas a respeito do Evangelho, um homem de uma reputação ilibada, um homem que não envergonha o Evangelho, um homem que não há o que se falar dele no que diz respeito a um mau testemunho, um homem de testemunho, um homem que está sempre avante no Evangelho, um homem que está sempre disposto pelo Evangelho, um homem que está sempre invadindo o território em prol do Evangelho. Temos agora na nossa atualidade, bem atual, nós temos Rodrigo Silva, um homem diferenciado. Se eu fosse citar aqui, queridos, a gente ia citar muitos homens. Tem muitos homens de valor, não posso deixar de lado. Juliano Son, um jovem que é impressionante. Um jovem que você não ouve uma palavra sequer contra ele. Um homem excepcional, um homem que eu admiro, um homem cujo o seu testemunho mudou a minha vida, a sua pregação mudou a minha vida. São homens diferenciados, homens que eu posso dizer para você, eles já estão na galeria da fé, homens que a terra não é digna dos seus pés. Homens diferenciados, homens que não têm duas histórias, homens que a história do Evangelho e a história deles é a mesma, homens diferenciados. E é assim que nós devemos ser. Provocar o mundo espiritual a ponto de nos tornarmos um com Ele, com o Todo-Poderoso, e fazer a diferença através do Evangelho aqui nessa terra. Então fica o meu apelo. Esses homens que eu citei, busque conhecê-los mais, busque conhecer a sua história e vamos fazer desses homens exemplos de vida para nós. Em nome do Mashiach de Israel. O Eterno te abençoe e te guarde. O Eterno faça resplandecer o seu rosto sobre ti. O Eterno sobre ti levante o seu rosto e te dê o Shalom.